Vamos falar agora sobre oportunidade de estágio, né, da relação do primeiro emprego, da atuação para a experiência profissional. Convidamos a Fabiana Fernandes, supervisora do CIE. Vamos falar sobre essa instituição cinquentenária, né? É verdade. Em 2014, o Centro de Integração Empresa-Escola completa 50 anos e sempre muito envolvido nesse trabalho de inserção do jovem no mercado de trabalho, através do programa de estágio, que sem dúvida é o programa que o CIE é mais conhecido, mas desde 2000, com a legislação da aprendizagem, o CIE também abraçou essa causa e é uma inserção também do jovem, né? É um pouco diferente do programa de estágio, mas com uma importância muito grande também. Como foi o início da atividade, 50 anos? Então, o CIE, ele foi pensado, né, por um grupo de empresários e educadores que lá atrás já visualizavam essa importância de que o jovem ele precisava de um espaço para praticar o que ele estava vendo na instituição de ensino. Então, eles pensaram nisso, né, da importância desse primeiro contato com o mercado de trabalho. Em que estado? São Paulo. Nossa sede fica em São Paulo e vem dando muito certo, né? Eles pensaram nessa possibilidade antes mesmo da legislação, que só foi criada em 1977. E o CIE está há quanto tempo em Alagoas? O CIE em Alagoas tem 30 anos. É um caminho longo também. Nós tivemos aí, com a nova legislação, no começo, os empresários se assustaram um pouco, porque algumas condições foram impostas, mas de 2009 para cá, a gente vem aí recebendo um apoio muito grande dessas empresas. E o que mudou, o que assustou? Então, Miguel, a legislação de 77, que era a antiga legislação, ela não impunha carga horária, ela não informava se o estagiário podia ou não ganhar uma remuneração, ela entendia que o estágio curricular obrigatório e o estágio não obrigatório eram coisas distintas. Então, por exemplo, os meninos que estavam nos primeiros períodos de um curso superior não necessariamente eram inseridos em programas de estágio com vínculo no contexto básico do seu curso. Então, a nova legislação, ela veio estipular uma carga horária máxima, que são 6 horas dia, 30 a semana. Ela diz que para os estágios não obrigatórios, é essencial que o estagiário receba uma remuneração que a gente chama de bolsa auxílio. Não existem valores estipulados, mas ela é obrigatória. O auxílio transporte, compatibilidade entre teoria e prática. Então, o menino que faz primeiro ano de administração, ele tem que ser inserido em atividades compatíveis com o contexto básico do seu curso. Então, no primeiro momento, tudo que é novo assusta, né? As empresas ficaram meio receosas e a principal questionamento era, nossa, se eu tenho que colocar um menino aqui, que ele vai ficar no máximo 6 horas, 30 semanas, e vai ganhar uma remuneração, é melhor eu contratar um funcionário do que eu ter um estagiário. Então, aos poucos, a gente fez com que essas pessoas entendessem que o programa de estágio é uma continuidade da escola. Ele está aprendendo na prática o que ele vê lá. Então, esses critérios devem ser observados. Uma outra questão importante também na legislação é que ela coloca que na instituição de ensino e na empresa, ele tem que ter um supervisor para orientação, né? Ele não está sabendo fazer, ele precisa ser orientado a todo tempo. Então, a gente teve esse processo, mas hoje a gente tem aí um número crescente de oportunidades de estágio. Só para que você tenha uma ideia, eu estou no CIE há 14 anos. Quando eu entrei no CIE, aqui em Alagoas, nós tínhamos em todo o estado 400 estagiários. E hoje esse número está perto de 6.000 estagiários. Então, houve um crescimento muito grande, graças a essa conscientização da empresa de que ela precisa oferecer esse primeiro contato, né, para que esses meninos consigam aí aperfeiçoar o que eles estão vendo na teoria. E muitas vezes esse estagiário se transforma num funcionário qualificado e treinado pelaquela empresa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o maior objetivo, né? Você treinar. O estágio hoje, ele tem a duração de no máximo 24 meses, né? Então ele pode ser renovado por 3 períodos, ele começa, né, por 4 períodos, 6, 6, 6. E durante esse processo, há uma avaliação. Ora, se o estagiário está desempenhando bem as atividades, se é uma pessoa comprometida, cumpre o seu horário, todas as atividades descritas são observadas, se surge uma vaga de efetivação, lógico e evidente que a empresa formou o seu futuro profissional, seu futuro gerente, futuro supervisor. Inclusive, agora no final do ano, é uma época que a gente chama da maior sazonalidade do CIE. Por quê? Nós chegamos a perder quase 1.000 estagiários. E por que perdemos? Porque os meninos formam
e aí é uma condição essencial para que ele continue no estágio, ele tem que ter matrícula e frequência, então se ele forma automaticamente o contrato dele se extingue, e existem os meninos que completam 2 anos de estágio. E a gente tem aí quase 60% desses jovens, eles são aproveitados através da efetivação. Então, sai do contrato de estágio para uma carteira assinada. Então, vamos imaginar que perto de 3 mil vagas estão surgindo. E aí a gente precisa dessa conscientização. Estamos visitando as instituições de ensino, fazendo palestras, conscientizando esses alunos de que eles só conseguirão essa oportunidade se tiver o cadastro no CIEE. Quais são as prioridades ou primeiras necessidades? Que cursos, né? Existe assim uma maior abertura de mercado? Então, existem aqueles cursos que, sem dúvida nenhuma, são os que o CIEE mais consegue ofertar oportunidades, que são os cursos de administração, ciências contábeis, direito, arquitetura, as engenharias agora, sem dúvida nenhuma, tem um aumento crescente do número de vagas. O que é que precisa? Estudante regularmente matriculado e frequentando escolas de ensino médio, ensino superior. E agora, com a legislação, ela abre também para os anos finais do Educação de Jovens e Adultos. Quais são esses anos? 7º, 8º e 9º ano. Esses meninos, eles entram lá no site do CIEE, que é o ciee.org.br, fazem a inscrição, né? Vai colocar lá a escola que ele está cadastrado, onde é que ele mora, dados básicos, e aí o sistema, quando surgem essas oportunidades, automaticamente faz a triagem desses meninos e a gente faz o encaminhamento para a empresa, onde acontece a seleção final, tá? Você não ouviu você falar no curso técnico? Também, curso técnico também. E aí, esse processo de seleção, Miguel, acontece da seguinte forma: são meninos que não têm experiência, né? É o primeiro contato com o mercado de trabalho. E o que é que a empresa vai observar aí? A compatibilidade do curso, do período, muitas das vezes morar próximo e o comprometimento, né? A questão do eu quero aprender, eu quero me dedicar, eu não sei ainda a prática, eu tenho a teoria, mas eu preciso desse espaço. Então, são as características observadas pela empresa. Lógico que ela vai preferir aquele menino que tenha uma noção da informática, né? O CIEE, preocupado com isso, inclusive oferece mais de 33 cursos à distância para que esse menino tenha essa qualificação, né, para que ele não chegue tão alheio na empresa, saiba fazer um documento, uma planilha, arquivar um papel, enfim, a gente oferece, dá essa possibilidade para que ele tenha uma qualificação a mais além da instituição de ensino. E, a partir da triagem já é uma preparação, né? Sim, sim. Vocês fazem um mini curso de informação até ele chegar à empresa? Sim, sim. O que é que acontece? Quando o sistema fornece os nomes para o CIEE, a gente faz a ligação, o menino vai no CIEE e a gente dá dicas de como é que ele deve se comportar, como é que ele deve se vestir, coisas simples para nós, já profissionais há anos no mercado, mas que para o menino que está começando agora são informações preciosas, né? Horário de chegar, pesquisar a empresa na internet, e aí ele vai na empresa, sempre mandamos de 3 a 4 candidatos, e o RH daquela concedente que está abrindo oportunidade realiza os testes, sempre vinculados às atividades que são descritas no momento em que essa oportunidade é aberta. A gente observa que houve um destaque no ramo da engenharia, né? E haja visto também as modificações, não só no plano econômico, mas também da construção civil. Houve, desde o governo Lula, com o PAC, né, com a Dilma Rousseff, houve um incremento, né, na construção civil, no ramo imobiliário também, e a gente já percebe no cenário das cidades, né, e na oferta de cursos aqui, não só em Alagoas, mas no resto do Brasil, né, como um reflexo desse crescimento econômico e da construção, no ramo da construção. Mas houve um momento em que houve carência. Foi sentida isso aqui? Sim, muito, muito. A gente sentiu na época, né, que existia essa carência, e hoje a gente sente justamente o inverso, né? Nós temos várias oportunidades para os meninos de engenharia e é incrível como a gente tem dificuldade de preencher. Por quê? Porque nós sentimos hoje que existe uma oferta maior do que a quantidade de estudantes. Para que você tenha uma ideia,
Eu tenho vários estudantes que são estagiários do CIE de engenharia e eles procuram o CIE dizendo, olha, eu não vou ficar mais nesse estágio não, e já vai com a empresa. Agora o meu contrato vai ser nessa outra empresa, né? Aí oferece condições melhores, pode mudar. O contrato de estágio, nessa relação não há vínculo empregatício algum, tá? E tem que existir um termo de compromisso de aprendizagem, termo de compromisso de estágio, onde vão tomar ciência a instituição de ensino, o estagiário e a concedente desse estágio. Ele pode ser quebrado a qualquer tempo, tá? Pela empresa, se ela de repente acha que aquele menino não está desempenhando bem as atividades, ou se ela acha que já está preparado para uma efetivação. E o estagiário também, se de repente ele consegue uma outra ocupação, seja no efetivo, seja no programa de estágio, ele pode quebrar esse termo. E a gente sente muito isso na relação dos cursos de engenharia. Meninos que estão no estágio 3, 4 meses, conseguem um outro estágio e procuram o CIE para que a gente faça um novo termo de compromisso. Não existe prejuízo nenhum. A gente sempre orienta para que ele observe não só a questão da remuneração, que é uma das remunerações hoje no CIE melhores. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma média de quase R$900 para uma bolsa de um estagiário que está em fase de aprendizado. E a gente sempre conscientiza de que, tenta conscientizá-los de que não é só a questão da remuneração, né? O programa de estágio ele vai possibilitar uma abertura maior de conhecimento. Então, se é para mudar, que seja para aquela empresa que vai oferecer um maior contato com o mundo prático. Né? Que tenha uma supervisão, que você tenha a visualização de que terminando aquele contrato ou não, você vai ser efetivado. Então, o objetivo maior do programa de estágio é esse, é a continuidade, é a diminuição entre saber e fazer. Né? A questão da remuneração é muito bom, muitas vezes ela consegue até fazer com que esse menino pague a sua faculdade, faça um curso de qualificação em inglês, um AutoCAD, enfim. Mas a questão ainda é a do conhecimento, a do aprendizado. Qual é a chance e a proporcionalidade entre a oferta e a procura para a área médica, a área de saúde, a enfermagem, odontologia e medicina? Então, o curso de medicina, o CIE não trabalha em relação aos programas de estágio, porque existe toda uma preocupação com esses estágios e eles são sempre supervisionados pela instituição de ensino. Né? Para os outros cursos da área de saúde, todos esses meninos eles são colocados em estágio obrigatório. Né? Nós temos aí uma grande instituição que faz esse trabalho junto com o CIE, no sentido de que ela se preocupa em, a partir do momento em que o meu estudante sai para o mercado de trabalho para fazer estágio, ele tem que ter o seguro. Então, a instituição mesmo que arca com essa responsabilidade. Então, esses meninos, eles têm um estágio garantido, porque como tem na grade curricular dos cursos, estágio obrigatório a partir de tal período. E essas instituições de ensino, isso nos deixa muito felizes, elas se preocupam com essa inserção, com essa abertura. Então, quando chega para o CIE, olha, CIE, eu tenho uma relação de 30 meninos que irão entrar no mercado de trabalho e já chega inclusive com a empresa, Miguel. Então, isso é bem interessante, né? Os meninos realmente saem com essa formação continuada da prática, da teoria na escola e da prática arrumada muitas vezes pela própria instituição de ensino. O próprio professor faz a indicação, coordenação de curso. Vai em busca dessas empresas conscientizando, né? E aí, muitas vezes, esses meninos conseguem essa ocupação no mercado nessas empresas que são escolhidas pelas instituições de ensino. Outro registro interessante seria a área de direito. Nós temos inúmeras faculdades, formando a cada período, sim, a cada 6 meses, centena de novos advogados que precisam de mercado, precisam de estágio, inclusive até se preparando para a prova da UAB. Essa área é promissora, sim, ou ela está esgotada? Não, já? Muito promissora, temos muitas oportunidades e aí a gente entra também no mérito do estágio no órgão público. Né? O órgão público hoje, ele consegue abrir suas portas para esses meninos de direito, né? E aí qual é a visualização? Eu não tenho a chance da efetivação,
a não ser através do concurso público, mas eu tenho possibilidade de entender e de aplicar o que eu estou vendo na faculdade. Então, hoje, nós temos diversos convênios com órgãos públicos federais, aqui no estado e no município, que possibilita essa inserção desses meninos da área jurídica e esse conhecimento, esse contato com o mundo real. Um estudante, assinante que está nos acompanhando agora, o que ele deve fazer para entrar dentro do programa com a entidade? Primeiro passo, ele tem que ter essa consciência de que o CIE vai pedir a declaração de matrícula e frequência da instituição de ensino. Então, todo estudante que tiver essa declaração, matrícula e frequência, entra lá no site do CIE, que é o www.ciee.org.br, faz a sua inscrição e, após a inscrição, ele vai ficar acompanhando as oportunidades que são disponibilizadas no nosso portal. Então, hoje, para facilitar, a gente sabe que é complicado você se locomover, o CIE hoje está na Rotary, então você tem que pegar a Fernandes Lima, então a gente, pensando nisso... E o endereço já antigo, né? Agora é a Avenida Mendonça Júnior, a antiga Rotary, Avenida Mendonça Júnior, é referência, estamos lá há 13 anos, mas a gente sabe que é complicado chegar. Então, o que é que a gente pensou? Hoje, o estudante, se ele quiser, ele só vai no CIE pegar a carta de encaminhamento quando a empresa exige isso. Mas ele faz o cadastramento, ele visualiza as oportunidades que são disponibilizadas, ele faz essa impressão dessa carta, tudo na sua casa. Aí, se ele passa num processo de seleção e é contratado, aí sim ele vai no CIE quando a gente pede a comprovação. E os cursos também, Miguel, eu gostaria muito de focar nessa parte, por quê? Para que você tenha uma ideia, hoje eu tenho mais de 20 mil estudantes cadastrados, todo o estado. Hoje a gente está em Maceió e em Arapiraca também, atendendo a toda a Alagoas. E aí, como é que eu faço? Tem 20 mil na minha frente, eu vou fazer o processo hoje, eu vou esperar quantos anos para ser convocado para uma vaga. Para aqueles estudantes que fazem esse processo de cadastramento e que se interessam na realização dos cursos disponibilizados para o CIE, o sistema entende que aquele menino, ele se preocupa mais com a qualificação dele, então ele consegue pular na frente de muitos meninos que se cadastraram, sei lá, talvez até em janeiro de 2013, para que ele consiga logo uma oportunidade. A gente entende que ele está se qualificando, e aí passa na frente dos outros. Então, a dica que a gente dá é que entrem no site, façam todos os cursos. Esses cursos, eles têm, inclusive, certificado. Algumas instituições de ensino superior, elas até fazem com que esses certificados, esses cursos, contem para a parte flexível, para aquelas horas que ele tem do programa que é flexível. Então, são cursos bem interessantes, gramática atualizada. E a empresa pode até exigir, ele já tem uma preparação? Exatamente. Já serve como referência. Exatamente, já serve como referência. Então, a gente faz tudo para que realmente esse jovem tenha uma facilidade maior, que não seja tão traumático esse primeiro contato com o mercado de trabalho, que ele consiga, assim, essa colocação. O que era que as empresas mais diziam antigamente? Eu preciso de pessoas para o meu quadro, mas eu preciso de pessoas que tenham experiência. E como é que esse menino vai conseguir essa experiência se esse primeiro contato... essa é a primeira oportunidade. Exatamente. Então, a gente faz com que um trabalho de Diminuir formiguinha... essa distância. Diminuir essa distância. Como se a caracterização jurídica de uma organização não governamental sem fins lucrativos, a gente não pode, por exemplo, fazer propaganda, colocar outdoor, enfim. A gente prospecta diariamente clientes, vai a indicação, você já é meu cliente, por favor, indique para o outro. Se cada empresário tiver essa consciência de que eu estou ofertando uma oportunidade, mas ele está pensando lá na frente, está pensando no futuro, e a gente teria aí, uma condição bem diferenciada para os nossos jovens. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você, estamos às ordens sempre. Bom dia. Bom dia.